a gente vai apresentar hoje para vocês um trabalho muito importante do professor Francisco de Arruda Machado, com os peixes do Pantanal. Ele é biólogo da UFMT e está agora terminando o doutoramento dele na Unicamp. Eu queria que vocês assistissem. Muito obrigada por vieram todos os dias. Telefones 852-9701. Vai entender? E mais especificamente os peixes, pouco se tem feito de pesquisa básica, principalmente em ambientes pantaneiros. Nesse sentido, eu refuto como importante, eu coloco assim com uma extrema validade a história natural de organismos, quer sejam vegetais, quer sejam animais. Porque a compreensão da história natural, ou seja, da vida desses organismos, nos levará a um nível de competência, de gerenciamento e de aproveitamento desses recursos que são extremamente importantes para a nossa própria sobrevivência. E fala-se muito, principalmente a nível governamental, a nível de CNPq, né, em pesquisa aplicada. Mas como que a gente vai ter aplicabilidade daquilo que não se conhece? Como que você vai até fazer trabalhos com uma visão ou com uma ótica da aplicabilidade imediata sem que você conheça? Especificamente no meu caso, a piscicultura. Então a gente vai ouvir falar em tilápia, vai ouvir falar em carpa, quando se tem tucunarés dourados, pintados, pacus e outras coisas mais aqui. Né? Isso é só para dar um lembrete. O título Peixes do Pantanal enquadra, com certeza, no título daquele que seriam os debates de hoje, qualidade de vida. Também um bom gerenciamento, a compreensão desses nossos recursos naturais, né, nos dará competência a melhorar a nossa própria qualidade de vida. Constrói-se casa neste país sem levar em consideração, em muitos casos, até a posição do sol. Não se coloca, por exemplo, porta abrindo para fora, abre para dentro, o que é uma estupidez. Entretanto, isso é feito. De qualquer forma, o título Peixes do Pantanal é um tanto quanto grande para mim. Entretanto, eu poderia dizer para vocês que conheço alguma coisa, sou estudante de peixe, dos pantanais adjacentes a Cuiabá, que é a cidade onde eu nasci e resido e trabalho, que é o Pantanal de Poconé e o Pantanal de Barão de Melgaço. E conheço alguma coisa próxima a Corumbá. De qualquer forma, muitas das espécies que eu vou apresentar para vocês, elas ocorrem no Pantanal como um todo e são extremamente importantes. O Pantanal é um sistema bastante produtivo, mas ele depende do sistema do regime pluviométrico, compreendendo aí seca e cheia, para ser mais explícito. E neste momento nós estamos no momento da cheia, e exatamente isso que vai regular. E em termos biológicos, em termos ecológicos, muitos consideram o Pantanal um sistema suficiente, mas que depende muito de recursos alóctones, ou seja, que vem de fora. E isso está baseado nesse sistema de águas. Então, ele pode ser autossuficiente, mas depende disso. Por isso que quem teve a oportunidade de assistir os debates anteriores percebeu que muitas pessoas insistiram em falar do Pantanal não somente naquela bacia onde acontecem as cheias em lagoas, em áreas permanentemente inundáveis ou aquelas periodicamente inundadas. De qualquer forma, a produtividade do Pantanal é que faz com que ele tenha assim, uma quantidade imensa de peixes. Um recurso extremamente importante para uma grande quantidade de animais, principalmente aves, alguns répteis e até alguns mamíferos que comem peixe, principalmente o homem. E se o objetivo da gente é considerar o homem assim como uma coisa importante para nós mesmos, é necessário e se faz necessário, de forma até imediata, que a gente considere um pouco os outros tipos de vida,
entendendo que vida não é somente homem, para que a gente possa também compreender e talvez ser mais competente no gerenciamento da própria vida. Portanto, quero dizer que qualidade de vida só vai acontecer e melhorar a partir do momento que a gente tiver esse tipo de entendimento. Bom, eu gostaria de pedir que fechassem as cortinas, que eu vou falar em cima de slides. Se alguém puder ficar próximo, sentar. Só para você ter uma ideia, ainda um riacho, na região do Chapada de Guimarães, que um local como esse, com excelente visibilidade para estudos de peixe, chega a ter 2,5 metros, 3 de profundidade, um local onde você ficar com o braço aberto, você toca ambas as margens, esquerda e direita. Uma cachoeira Véu de Noiva, e só para mostrar assim, algumas coisas, para ter uma ideia diferente de que Pantanal não é somente aquela... O Pantanal ele é formado de vários ambientes particulares, no caso específico os aquáticos. Aqui nós temos uma visão do rio Cuiabá, com pescadores ali por volta de 5 horas da manhã, e atentem que o sol já está assolando aquela terra bastante quente. E nesse momento, infelizmente, esse tipo de água não permite. Estava passando um cardume de pacus e na barranca do rio dava para você perceber a quantidade imensa de peixes que estava passando. E essas coisas, à medida que o tempo passa, vão acabando. E essa foto foi feita cerca de 8 anos atrás. O Pantanal tem corpos d'água chamado de coricho, que nasce e morre no Pantanal. E no caso específico aqui é chamado Rio de Ixaim, um rio que já foi seccionado em vários trechos com barragens devido à atividade inadequada entendida por alguns fazendeiros que não pantaneiros, que compraram algumas fazendas no local e que terminam acabando com o fluxo de água, ou seja, interrompendo aquilo que é bom para o sistema. Aqui o rio Cassange, que tem uma particularidade, que ele comunica do Cuiabá com o Paraguai. E ele corre normalmente na época de cheia, aqui é na vazante, e ele chega até secar, seccionando, ficando algumas lagoas filiformes ao longo dele na época de seca. Aqui é a Lagoa de Chacororé, uma lagoa, um criadouro de peixe fantástico, porque só para que vocês tenham uma ideia, a maioria dos peixes desse sistema, eles necessitam nadar rumo às cabeceiras para que tenham o estresse, libera um tipo de hormônio que vai propiciar o amadurecimento de gônadas e nesse momento a reprodução que ocorre nesta época, quando começam as chuvas até cerca de março. Eventualmente esse tempo varia de espécie para espécie, mas na calha dos rios. Então eles vão nadando e depois, uma vez os filhotes nadam para essas lagoas que funcionam como criadouros naturais. Então o crescimento vai se dar nessas lagoas, é extremamente importante. E aí vem o abuso. Muitas pessoas com redes em períodos inadequados vêm e pescam. Hoje, eu diria para vocês com toda certeza que cerca de 10 anos atrás você poderia decidir às 10 da manhã o peixe que você queria comer e cerca de 30 minutos era o tempo de você ir à beira da lagoa ou do rio, pescar e voltar. Hoje você já precisa de 10 dias. Tá? Uma outra lagoa com água mais clara, que é chamada na região de Samariana, e em que as águas são mais claras, extremamente viscosa, ainda tem muita coisa. Mas a gente precisa tomar cuidado, senão isso se esvai. Alguns ambientes foram criados pelo homem. A construção da rodovia Transpantaneira, ela foi retirado a terra daqui, colocada para fazer o aterro, e formaram-se caixas, que a gente chama caixas de empréstimo. Muitas delas não secam, mesmo no período de seca, e concentram uma grande quantidade de peixes, principalmente cascudos, e, por isso, concentração de jacarés. Esses pontos pretos são jacarés se alimentando ao longo do dia. E tudo isso é importante. Mesmo o ambiente criado pelo homem, os animais, eles terminam se adequando,
acostumando num curto período de tempo a esses ambientes. Então aqui você tem uma quantidade imensa de peixes. Houve uma pergunta em outubro, no encontro em Cuiabá, uma pessoa me disse que não, mas os fazendeiros que colocam os peixes aí para que esse jacaré fique. Isso não é verdade. A quantidade de peixe, a biomassa em termos de peixe é tão grande que ela tem condições de passar de um período para o outro, sustentando uma quantidade imensa. E não só jacarés, aves e outros animais que se alimentam de peixe. Agora, entre a cheia e a seca, existe um período que é o período extremamente importante para pessoas como eu, porque eu estudo história natural de peixes. Eu vou entender, observar um pouco sobre a vida desses organismos na natureza, não em laboratório. O meu laboratório é a natureza. E na época de vazante, que ocorre principalmente no mês de maio, é o período em que os peixes já adultos estão saindo do Pantanal, indo para a calha dos rios maiores, a transparência da água é excelente. E mesmo numa lagoa como essa, com cerca de 80 centímetros de profundidade, você encontra jovens de pintado, pacu, dourado, várias espécies de grande porte. E uma quantidade imensa de espécies de pequeno porte que servem, que a gente chama de espécies forrageiras, né, de alimento a uma quantidade imensa de vários animais e, particularmente, de peixes de grande porte, que são carnívoros especializados a comerem outros peixes. Esse é só um detalhe. O Pantanal tem outros tipos de ambientes particulares, em que as plantas do local têm uma certa intimidade com os peixes e com alguns outros tipos de organismos. Observe essa vegetação, né? Ela tem adaptações em termos de raízes e outras coisas, parece que não tem nada a ver com peixes, mas tem muito. Porque na época de cheia, e na vazante, principalmente em todo período de cheia, há uma concomitância da frutificação de várias espécies de plantas em que os peixes funcionam como dispersores. A semente tem que passar pelo tubo digestivo dos peixes para quebrar dormência ou qualquer coisa do tipo, né? E terminam levando as sementes para outros locais e elas vão germinar, algumas delas vão germinar. Tá? Porque em muitas plantas, a semente que cai próximo à planta-mãe, ela não germina por uma série de coisas que não é o nosso objetivo. Mas só que vocês tenham um entendimento da importância que o peixe tem. Alguns pacus, por exemplo, seguem rota de coquinhos, de tucum e outras frutas na época de cheia. Estão exatamente frutificadas naquela época e ele efetua a dispersão dessas plantas. Então tem uma certa... eu gostaria que vocês atentassem, isso aqui é época de seca, né? Tem só um filhote de ema aqui no detalhe. Aqui enchendo o mesmo local. E aqui já um pouco mais cheio. Isso enche muito mais e fica parecendo um mar, né? E é muito bonito, principalmente no entardecer, quando bate o vento, né? Formam-se ondas, isso é extremamente relaxante, muito gostoso. É claro que eu gosto bastante disso, mas é uma receita boa para quem gosta da natureza, principalmente encontrar-se consigo mesmo. E na vazante, nós temos ambientes fantásticos para estudos de peixe. E são nesses locais que eu procuro concentrar a maioria das minhas observações, não só por cima d'água, mas também mergulhando, tanto durante o dia quanto à noite, para entender, porque muitos peixes têm seu período de atividade à noite, e se eu ficar restrito só ao dia, eu não vou conseguir informações acerca de suas vidas.